Ela atravessou o país inteiro com uma mala velha e o coração cheio de esperança. Dona Virtudes tinha 62 anos, mãos calejadas de tanto esfregar chão alheio e um sorriso que escondia décadas de sacrifício. Dentro da bolsa surrada, levava um bolo de fubá, o preferido dele, embrulhado em papel alumínio já amassado. Tinha economizado cada centavo da passagem de ônibus. 42 horas de viagem, de Teresina, no Piauí, até São Paulo, só para abraçar o filho, só para vê-lo de jaleco branco como sempre sonhou. Dr. Alisson Ferreira da Silva, médico cirurgião. O orgulho que ela carregava no peito e repetia para todo mundo na feira, na igreja, no ponto de ônibus. Mas o que ela não sabia, o que ninguém poderia imaginar, é que aquele dia ia destroçar tudo. Que o filho que ela criou lavando roupa de madrugada, que ela alimentou com o pouco que tinha, que ela embalou nos braços quando o mundo todo dizia que ele não ia ser nada, esse filho ia olhar para ela com vergonha e com raiva, e ia dizer palavras que nem o diabo ousaria sussurrar. E tem mais, alguém estava vendo tudo, alguém poderoso, alguém que, sem ela saber, ia virar a mesa de um jeito que ninguém esperava. Dona Virtudes desceu do ônibus na rodoviária do Tietê com as pernas trêmulas. Não era só o cansaço, era o medo de não ser bem-vinda. Fazia quase 2 anos que Alisson não voltava para casa. 2 anos sem um abraço de verdade. As ligações foram ficando mais curtas, as desculpas mais longas. Tô de plantão, mãe. Tenho cirurgia amanhã cedo. Não dá para ir agora, a agenda tá lotada. Ela entendia. Claro que entendia. Médico é assim mesmo, pensava. Ele tá salvando vidas. Tá ocupado demais para perder tempo com uma velha como eu. Mas hoje era diferente. Hoje ela tinha juntado coragem e dinheiro para fazer uma surpresa. Ia aparecer no hospital onde ele trabalhava. Ia abraçá-lo na frente dos colegas. Ia sentir o cheiro dele de novo. Ia entregar o bolo como fazia todo o aniversário dele quando era menino. O Hospital São Luís ficava na Zona Sul, num bairro nobre que ela nunca tinha pisado. Prédio imenso, vidros espelhados, jardim na entrada. Ela olhou para a própria roupa, a blusa de tecido fino já desbotada, a sandália de dedo, a mala que tinha sido do falecido marido, e sentiu um aperto no peito, mas respirou fundo. Eu sou mãe dele, eu tenho o direito de estar aqui. Entrou pelo portão principal. O segurança olhou para ela de cima a baixo. A senhora vai aonde? Vim ver meu filho. Ele é médico aqui, Dr. Alisson. O homem franziu a testa. A senhora tem horário marcado? Não, vim fazer surpresa. Então a senhora vai ter que esperar na recepção. Não pode subir assim, não. Ela obedeceu. Sentou numa cadeira de couro bege que parecia cara demais para ela encostar. Segurou a mala no colo. O bolo estava quentinho ainda. Ela tinha feito de madrugada, antes de sair. Meia hora se passou. 1 hora. Ela pediu de novo. Por favor, só avisa para ele que a mãe dele está aqui. A recepcionista, uma moça de unhas perfeitas e perfume caro, digitou alguma coisa no computador. Fez uma ligação interna. Dona Virtudes viu o rosto dela mudar. Um olhar de desconforto, de pena ou de nojo. Ela não soube dizer. A senhora pode subir, 3º andar, mas ele pediu para ser rápido. Ele está em horário de trabalho. O coração dela disparou. Subiu no elevador apertando a mala contra o peito. Quando as portas se abriram, viu ele. Alisson estava no corredor de jaleco impecável, estetoscópio no pescoço, cabelo cortado e penteado com gel. Ele estava conversando com outro médico, um homem mais velho, de óculos, postura ereta, e ao lado deles, uma mulher loira, toda produzida, maquiagem perfeita, roupa de grife. Ela ria de algo que Alisson tinha dito. Dona Virtude sentiu um sorriso abrir no rosto dela. Alisson! Ele virou, e o sorriso dele morreu. Os olhos dele não brilharam, não se encheram de lágrima, não correram para ela. Eles se estreitaram, como se ela fosse um problema, um incômodo, um erro. Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? A voz dele era baixa,
quase um sussurro, mas tinha algo nela. Algo afiado, algo que cortou mais fundo do que qualquer faca. Eu vim te ver, meu filho. Vim fazer surpresa. Olha, trouxe até bolo. A senhora não pode aparecer assim do nada. Ele se aproximou, pegou o braço dela com força. Não era carinho, era urgência, era vergonha. Eu tô trabalhando, tô no meio de uma reunião importante, mas A senhora tem que ir embora. Ela piscou confusa. Como assim, Alisson? Eu vim de Teresina, 42 horas de ônibus, e eu não pedi para a senhora vir. A voz dele subiu. Ele olhou para o lado, viu que o médico mais velho e a mulher loira estavam observando. Abaixou o tom de novo, mas os olhos dele estavam duros, frios. A senhora me envergonha, mãe. Aparece aqui vestida assim, com essa mala velha, esse jeito de interior. Eu tenho uma imagem a zelar aqui. Eu não posso ter você aparecendo desse jeito. As palavras bateram nela como socos. Envergonha. Jeito de interior. Não posso ter você. Alisson. A voz dela tremeu. Eu sou sua mãe. E eu sou um médico respeitado. A senhora acha que eu vou deixar todo mundo aqui saber que minha mãe é faxineira? Que eu vim de família pobre? Ele olhou para a mala dela, para o bolo embrulhado, para a roupa simples, e virou o rosto. Vai embora, mãe, volta para Teresina, eu te ligo depois. Ela ficou parada ali, no meio do corredor, segurando a mala, o bolo, o coração despedaçado. E então, ele fez algo que ninguém nunca deveria fazer. Ele virou as costas e foi embora. Essa história vai te deixar sem palavras. Mas antes de continuar, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Histórias como essa precisam ser contadas. E escreve nos comentários de qual cidade você está assistindo. Quero saber até onde essa mensagem de fé e justiça está chegando. Valeu. Dona Virtudes ficou ali, sozinha no corredor. As lágrimas desceram devagar, silenciosas, pesadas. Ela não fez escândalo, não gritou, não implorou. Apenas ficou ali, segurando aquela mala velha, como se fosse a única coisa que restava da vida dela. Os outros médicos passaram. Alguns olharam, outros fingiram que não viram. Enfermeiras cochicharam. Ela ouviu palavras soltas. Coitada, que situação! Imagina a vergonha. Mas ninguém se aproximou. Ninguém ofereceu ajuda. Ninguém perguntou se ela estava bem. Menos uma pessoa. No fim do corredor, encostado numa parede discreta, havia um homem. Terno, escuro, postura elegante, cabelo grisalho, mas o rosto ainda jovem. Ele tinha visto tudo. Ouviu cada palavra, cada gesto, cada humilhação. E algo dentro dele se revirou. Aquele homem era Dr. Henrique Salomão, diretor-geral do Hospital São Luís, dono de uma rede de clínicas, fortuna incalculável. Poder suficiente para destruir carreiras com uma canetada. Ele tinha vindo ao hospital fazer uma visita surpresa, avaliar a equipe médica sem avisar. Queria ver como os profissionais se comportavam quando não sabiam que estavam sendo observados. E acabara de ver algo que ele jamais perdoaria. Dr. Henrique se aproximou devagar. Dona Virtudes nem percebeu. Ela estava limpando o rosto com a manga da blusa, tentando juntar forças para sair dali. A senhora precisa de ajuda? A voz dele era suave, respeitosa. Ela levantou os olhos, assustada. Não, senhor, eu já estou indo embora. A senhora é mãe do Dr. Alisson, não é? Ela hesitou. Depois assentiu, envergonhada. Ele estendeu a mão. Meu nome é Henrique, prazer em conhecê-la. Ela olhou para a mão dele, limpa, cuidada, cheia de anéis caros, e depois para a própria mão, áspera, manchada, cheia de calos. Não ousou apertar. Não precisa ter medo, disse ele sorrindo. Eu também vim de família humilde. Minha mãe também trabalhou a vida inteira limpando a casa dos outros para me dar estudo. Os olhos dela se encheram de novo, dessa vez de surpresa. Ela ainda está viva? Ele balançou a cabeça devagar. Não, ela morreu faz 10 anos, e eu daria tudo, tudo, para ter mais um dia com ela.
para abraçá-la de novo, para dizer o quanto eu a amava. Ele olhou para o corredor onde Alison tinha desaparecido. Seu filho não sabe a sorte que tem. Dona Virtudes abaixou a cabeça. Ele tem vergonha de mim. Então ele é um tolo. A voz de Dr. Henrique ficou firme. E tolos pagam caro por suas escolhas. Ela não entendeu o que aquilo significava, mas algo no olhar dele, algo determinado, algo justiceiro, fez um arrepio subir pela espinha dela. Venha comigo, disse ele, oferecendo o braço. Vou te levar até um lugar onde a senhora possa descansar, e depois a gente vai ter uma conversa séria com seu filho. Ela hesitou. Mas ele disse que... Eu não me importo com o que ele disse. Dr. Henrique sorriu. Um sorriso gentil, mas com aço por trás. Porque aqui, quem manda sou eu. Dr. Henrique conduziu Dona Virtudes até uma sala reservada no 5º andar. Não era um consultório comum, era uma sala de reuniões privada, com sofás de couro, vista panorâmica de São Paulo, mesa de mogno e um silêncio que parecia sagrado. Ele pediu para que trouxessem café, água, frutas. Ela sentou na ponta do sofá, ainda segurando a mala no colo, como se tivesse medo de sujar alguma coisa. A senhora pode ficar à vontade, disse ele, sentando-se de frente para ela. Aqui ninguém vai te julgar. Ela olhou ao redor, perdida. Eu não devia estar aqui. Esse lugar é caro demais para gente como eu. Gente como a senhora, doutor. Henrique inclinou a cabeça. A senhora quer dizer gente trabalhadora? Gente honesta? Gente que criou um filho sozinha e o transformou em médico? Ela piscou, surpresa. Eu sei a história da senhora, Dona Virtudes. Eu vi nos olhos da senhora tudo o que a senhora passou, e eu garanto, a senhora vale mais do que qualquer pessoa neste prédio. As lágrimas voltaram. Dessa vez ela não conseguiu segurar. Chorou ali, na frente daquele homem que acabara de conhecer, mas que parecia enxergá-la como ninguém mais fazia. Nem o próprio filho. Dr. Henrique esperou. Não apressou. Não desviou o olhar. Apenas ficou ali, presente, respeitoso. Quando ela conseguiu falar de novo, a voz saiu quebrada. Eu lavei roupa de madrugada durante 20 anos. Limpei casa. Passei roupa alheia. Vendi bolo na feira. Tudo para ele não passar fome. Tudo para ele ter caderno, uniforme, livro. Quando ele passou no vestibular, eu vendi até a aliança de casamento para pagar a matrícula. Ela abriu a bolsa e tirou uma foto velha, amarelada. Era a Alison criança, sorrindo, segurando um diploma de escola. Ele era um menino tão doce, tão carinhoso. Me abraçava todo dia antes de dormir e dizia: quando eu crescer, mãe, a senhora não vai precisar trabalhar mais. Eu vou cuidar da senhora. Dr. Henrique pegou a foto com cuidado, como se fosse uma relíquia. E o que aconteceu? Ela suspirou fundo. São Paulo aconteceu. A faculdade de medicina aconteceu. Ele começou a conviver com gente rica, gente que nunca passou necessidade, gente que acha que pobre tem cheiro ruim. Ela limpou o rosto com as costas da mão. E ele começou a ter vergonha de mim. Parou de me ligar tanto. Parou de falar de mim para os amigos. E hoje ele me expulsou daqui como se eu fosse uma mendiga. Dr. Henrique devolveu a foto. Seus olhos estavam duros agora, não de raiva contra ela, mas de raiva pelo que tinha sido feito com ela. A senhora sabe o que eu mais admiro no mundo? Perguntou ele. Ela balançou a cabeça. Mães como a senhora. Mães que abrem mão de tudo, da própria dignidade, do próprio conforto, da própria vida, para ver os filhos crescerem. E sabe o que eu mais desprezo? Ela esperou. Filhos que esquecem de onde vieram. Ele se levantou e caminhou até a janela, observando a cidade lá embaixo. Prédios, carros, pessoas correndo de um lado para o outro, um formigueiro humano. E no meio daquilo tudo, histórias como a de Dona Virtudes se repetiam todos os dias. Mães abandonadas, pais esquecidos, sacrifícios jogados no lixo. Eu vou te contar uma coisa, Dona Virtudes. Minha mãe se chamava Sebastiana. Ela era lavadeira. Acordava às 4 da manhã, ia buscar água no poço, lavava a roupa no rio. As mãos dela sangravam de tanto esfregar. E
Eu era uma criança boba que tinha vergonha dela na frente dos amigos. Dona Virtudes levantou os olhos surpresa. Eu também fiz isso? Perguntou ela baixinho. Ele virou e havia dor no rosto dele. Dor antiga. Dor que nunca tinha sarado. Fiz. Eu tinha uns 15 anos. Ela foi me buscar na escola um dia. Tinha chovido. Ela estava com a roupa molhada, descalça, porque a sandália tinha estourado no caminho. E eu fingi que não a conhecia. Deixei ela ali, parada no portão, esperando, e fui embora com os amigos. Ele fechou os olhos. Quando cheguei em casa naquela noite, ela estava sentada no canto da cozinha chorando, mas quando me viu, limpou o rosto e sorriu. Me serviu comida. Me perguntou como tinha sido o dia. E eu não pedi desculpa, não abracei ela, apenas comi e fui dormir. O silêncio que se seguiu era pesado. Eu só entendi o que eu tinha feito anos depois, quando ela já estava doente. Quando o câncer já tinha se espalhado e não tinha mais volta, eu sentei do lado da cama dela e pedi perdão. Chorei que nem criança, e sabe o que ela disse? Dona Virtudes esperava, prendendo a respiração. Ela disse: "Meu filho, eu já te perdoei antes mesmo de você me machucar, porque é isso que mãe faz." Ele voltou a se sentar. Agora, os olhos dele estavam úmidos. Ela morreu 3 dias depois. E eu juro para a senhora, não passa um dia sem que eu pense naquele momento no portão da escola. Não passa um dia sem que eu deseje voltar no tempo e abraçá-la na frente de todo mundo. Dona Virtudes soluçou. Então a gente é parecida. Somos. Ele estendeu a mão de novo. Dessa vez, ela apertou. E é por isso que eu vou ajudar a senhora. Ajudar? Como? Dr. Henrique se levantou, caminhou até a mesa e pegou o telefone interno. Discou um ramal. Alô? Aqui é Dr. Salomão. Quero o doutor. Alisson Ferreira na minha sala. Agora. Ele desligou e olhou para Dona Virtudes. Seu filho precisa aprender uma lição, e vai ser hoje. 15 minutos depois, bateram na porta. Era Alisson. Ele entrou com um ar confiante, quase arrogante. Ainda usava o jaleco impecável, o estetoscópio pendurado no pescoço como se fosse uma joia. Quando viu Dona Virtudes sentada ali, seu rosto ficou vermelho. O que ela está fazendo aqui? Senta, ordenou o Dr. Henrique. A voz dele era firme, cortante. Alisson hesitou, mas obedeceu. Sentou-se numa cadeira em frente à mesa. Dr. Henrique permaneceu em pé, como um juiz prestes a proferir sentença. Dr. Alisson, faz quanto tempo que você trabalha neste hospital? 2 anos. E você gosta daqui? Sim, senhor. É uma honra trabalhar no São Luís. É um dos melhores hospitais de São Paulo. Ótimo, então você valoriza seu emprego. Claro. Dr. Henrique deu a volta na mesa e ficou de pé ao lado de Dona Virtudes. Colocou a mão no ombro dela. Essa mulher aqui é sua mãe, correto? Alisson apertou os lábios. Sim. Ela viajou 42 horas de ônibus para te ver. Trouxe um bolo para você. Só queria te abraçar. E você a expulsou do hospital. Eu não expulsei! Mentira! A voz de Dr. Henrique ecoou pela sala. Alisson deu um pulo na cadeira. Eu vi tudo. Eu ouvi cada palavra. Você disse que ela te envergonha. Disse que não quer que ninguém saiba que sua mãe é faxineira. Virou as costas para ela e foi embora. Alisson empalideceu. O senhor estava lá? Eu estava. E sabe o que eu vi? Eu vi um covarde. Eu vi um homem sem caráter. Eu vi alguém que não merece usar esse jaleco. Alisson engoliu seco. Eu posso explicar. Não, agora você vai ouvir. Dr. Henrique cruzou os braços. Você sabe quem pagou a sua faculdade? Minha mãe. Como? Ela trabalhou. Trabalhou onde? Fazendo o quê? Alisson baixou os olhos. Responde. Dr. Henrique bateu a mão na mesa. Ela era faxineira, murmurou Alisson envergonhado. Mais alto. Ela era faxineira, Alisson gritou, e sua voz quebrou no final. Exatamente. Sua mãe limpou o banheiro, esfregou o chão, lavou roupa, vendeu bolo na feira, passou fome para você não passar. E você? Você tem vergonha dela?
Lágrimas começaram a descer pelo rosto de Alison. Mas Dr. Henrique não parou. Você acha que é melhor do que ela? Porque você usa jaleco? Porque você tem diploma? Tudo o que você deve a essa mulher. E você a tratou como lixo. Alison cobriu o rosto com as mãos. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Não é para mim que você tem que pedir desculpa. Dr. Henrique apontou para Dona Virtudes. Alison se levantou trêmulo e se ajoelhou na frente da mãe. Segurou as mãos dela, aquelas mãos calejadas, ásperas, cheias de história. Mãe, eu sou um monstro. Eu não sei o que deu em mim. Eu me perdi. Eu quis ser aceito por pessoas que não valem nada e esqueci da única pessoa que sempre me amou de verdade. Dona Virtudes chorava. Você me machucou, meu filho. Você me machucou muito. Eu sei. E eu vou passar o resto da minha vida tentando consertar isso. Dr. Henrique observava em silêncio, mas ainda não tinha terminado. Dr. Alison, a partir de hoje você está suspenso. Alison levantou a cabeça, apavorado. Suspenso? Por tempo indeterminado, sem salário. Eu vou investigar sua conduta aqui no hospital e, dependendo do que eu descobrir, você pode ser demitido. Mas, e tem mais. Eu vou ligar para todos os hospitais de São Paulo e contar o que você fez. Boa sorte tentando arrumar emprego depois disso. Alison ficou branco. Por favor, não faça isso. Eu preciso trabalhar. Eu tenho contas para pagar. E sua mãe? Ela não tinha contas para pagar quando estava quebrando as costas por você? Silêncio. Dr. Henrique suspirou. Mas eu vou te dar uma chance. Uma única chance. Alison levantou os olhos esperançoso. Você vai levar sua mãe para sua casa, vai cuidar dela, vai tratá-la como rainha e durante os próximos 3 meses você vai trabalhar como voluntário num hospital público da periferia, sem salário, atendendo quem não pode pagar, e no final desses 3 meses eu vou decidir se você merece voltar. Alison assentiu desesperado. Eu faço tudo. Só me dá essa chance. Dr. Henrique olhou para Dona Virtudes. A senhora aceita? Ela olhou para o filho, para o homem que ela tinha criado, para o homem que a tinha machucado. E mesmo assim, mesmo depois de tudo, havia amor naqueles olhos cansados. Eu aceito. Alison levantou, ainda tremendo. Limpou o rosto com as costas da mão e estendeu a mão para ajudar a mãe a se levantar. Dessa vez, não havia vergonha no gesto. Havia algo diferente, algo que começava a nascer de novo, como uma semente enterrada há muito tempo que finalmente recebia água. Dr. Henrique observou os dois saírem da sala. Dona Virtudes carregava a mala velha e Alison segurava o bolo de fubá que ela tinha trazido. Antes de fechar a porta, Dr. Henrique disse quase num sussurro: Não desperdice essa chance, Dr. Alison. Sua mãe não vai viver para sempre. As palavras perfuraram fundo. Alison parou por um segundo, virou-se e assentiu. Depois saiu com a mãe. No elevador, o silêncio era denso. Dona Virtudes olhava para o chão. Alison olhava para o teto, tentando conter as lágrimas. Quando chegaram no térreo, ele finalmente falou: Mãe, eu não tenho desculpa para o que eu fiz. Ela não respondeu. Eu virei uma pessoa que eu não reconheço. Eu me apaixonei por essa vida de aparência, de status, de ser visto como alguém importante e esqueci que a pessoa mais importante da minha vida sempre foi a senhora. Eles saíram do hospital. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e rosa. Dona Virtudes parou na calçada, respirou fundo, como se aquele ar fosse diferente agora. Mais leve, ou talvez mais pesado. Ela não sabia ao certo. Onde a senhora está hospedada? Perguntou Alison. Em lugar nenhum. Eu ia procurar uma pensão barata depois de te ver. Ele fechou os olhos, enojado de si mesmo. A senhora vai ficar na minha casa. Eu tenho um apartamento aqui perto. Ela hesitou. Mas e aquela moça que estava com você no hospital? A loira? Alison franziu a testa. Gabriela? É namorada sua? Ele ficou vermelho. É, mais ou menos. Ela sabe de mim? Silêncio. Dona Virtudes deu um sorriso triste. Entendo. Mãe,
Não precisa explicar agora, meu filho. Eu tô cansada. Só quero deitar um pouco. Eles pegaram um táxi. Durante o trajeto, Alison mandou mensagens nervosas no celular. Dona Virtudes viu de relance. Ele estava avisando Gabriela que a mãe ia ficar lá. E a resposta dela não foi carinhosa. Ela viu emoji de olho revirando, ponto de interrogação, palavras curtas e frias. Quando chegaram no prédio, um condomínio moderno comportaria 24 horas e piscina na cobertura. Dona Virtude sentiu aquele aperto familiar no peito. Não pertencia àquele mundo, nunca ia pertencer. O apartamento de Alison era tudo o que ela tinha imaginado. Amplo, limpo, móveis de design, TV enorme na parede, cozinha americana com eletrodomésticos que ela nunca tinha visto na vida. Tudo muito bonito, tudo muito vazio. A senhora pode dormir no quarto de hóspedes, disse Alison, abrindo uma porta no corredor. Era um quarto pequeno, mas arrumado. Cama de solteiro, criado mudo, um quadro abstrato na parede. Ela entrou, colocou a mala no chão e sentou na cama. Olhou para as próprias mãos, velhas, cansadas. Mãos que tinham construído a vida dele e que agora não sabiam mais o que fazer. Mãe, quer jantar alguma coisa? Eu posso pedir comida. Não precisa, meu filho. Eu só quero dormir. Ele ficou parado na porta, sem saber o que dizer. Sem saber como consertar anos de distância com algumas horas de arrependimento. Boa noite, mãe. Boa noite. Ele fechou a porta e Dona Virtudes finalmente se permitiu chorar. Chorou tudo o que tinha segurado. Chorou pela humilhação, pela dor, pelo filho que tinha perdido e que agora tentava voltar. Chorou até não ter mais lágrimas. E então, exausta, adormeceu. Na manhã seguinte, Dona Virtudes acordou cedo. Era um hábito de décadas, acordar antes do sol, preparar café, começar o dia antes que o dia começasse. Ela saiu do quarto e encontrou a cozinha vazia. Alison ainda dormia. Ela abriu a geladeira, cheia de potes de comida pronta, iogurtes caros, bebidas importadas. Nada que ela conhecesse, nada que tivesse gosto de casa. Então ela viu a bolsa dela no sofá. Abriu e tirou o bolo de fubá. Ainda estava ali, inteiro, intacto. Ele nem tinha tocado. Ela cortou um pedaço, colocou num prato e deixou em cima da mesa da cozinha com um bilhete escrito à mão. Para você comer quando acordar. Com amor, mãe. Depois saiu para caminhar. Precisava de ar. Precisava pensar. São Paulo era imenso, barulhento, caótico. Ela andou pelas ruas sem rumo, observando as pessoas correndo, buzinas gritando, prédios subindo até o céu como se quisessem tocar Deus. E se sentiu mais sozinha do que nunca. Passou por uma igreja pequena, escondida entre dois edifícios comerciais. A porta estava aberta. Ela entrou. O silêncio dentro era santo. Velas acesas, bancos vazios, um crucifixo pendurado no altar. Ela se sentou na última fileira, juntou as mãos e fechou os olhos. Senhor, eu não sei o que fazer. Eu achei que meu filho ia me amar para sempre. Achei que todo sacrifício ia valer a pena. Mas ele me esqueceu. Ele virou outra pessoa. E eu não sei se consigo perdoar. Ela esperou, como se Deus fosse responder ali mesmo. Mas só havia silêncio. Então, uma voz suave atrás dela. Perdoar não é esquecer, é libertar. Dona Virtudes virou. Era uma mulher idosa, de cabelos brancos, presos num coque, olhos profundos e gentis. Ela sorriu. Desculpa, não queria te assustar. Eu trabalho aqui na igreja, cuido das flores, das velas. Meu nome é Judite. Dona Virtudes limpou o rosto. Virtudes. Judite sentou ao lado dela. Posso perguntar o que te trouxe aqui? Dona Virtudes contou tudo. Sobre Alison, sobre a humilhação, sobre Dr. Henrique, sobre o apartamento vazio, sobre o bolo intocado. Judite ouviu em silêncio. Quando ela terminou, a mulher suspirou fundo. Sabe, Virtudes, eu também tive um filho assim.
Dona Virtudes olhou para ela surpresa. Ele se chamava Ricardo. Eu o criei sozinha também. O pai tinha ido embora antes dele nascer. Trabalhei em 3 empregos ao mesmo tempo. Mal via ele crescer, mas fiz tudo para ele ter uma vida melhor que a minha. Ela olhou para as próprias mãos, marcadas pelo tempo. Quando ele cresceu, conseguiu uma bolsa para estudar fora. Foi para a Europa. Eu fiquei feliz, orgulhosa. Mas ele parou de ligar, parou de escrever. E quando voltou, 10 anos depois, eu já não existia mais para ele. Ele tinha outra família, outra vida, outro mundo. E o que você fez? Perguntou Dona Virtudes, a voz trêmula. Eu perdoei. Judite sorriu, mas havia tristeza ali. Não porque ele merecia, mas porque eu merecia paz. Carregar mágoa é como beber veneno e esperar que o outro morra. Ela pegou na mão de Dona Virtudes. Seu filho errou, errou feio, mas ele voltou. Ele pediu desculpa. E você tem uma chance que eu nunca tive, a chance de reconstruir. Mas e se ele voltar a me machucar? Aí você decide de novo. Mas não deixa o medo do amanhã roubar a esperança de hoje. As duas ficaram ali, em silêncio, segurando as mãos uma da outra. 2 mães. 2 histórias, 2 dores parecidas. Quando Dona Virtudes voltou para o apartamento, já era tarde da manhã. Alisson estava na sala, sentado no sofá com o prato vazio na mão. Ele tinha comido o bolo. Quando viu a mãe entrar, ele se levantou e havia lágrimas nos olhos dele. Eu senti falta desse gosto, mãe. Fazia anos que eu não comia seu bolo. Ela parou na porta. E eu senti falta de fazer para você. Eles ficaram ali, parados, olhando um para o outro. E então, devagar, Alisson deu um passo. E depois outro, até estar na frente dela, até abrir os braços e abraçá-la. Dessa vez, não havia vergonha, não havia pressa, não havia medo. Só havia um filho e uma mãe, tentando se reencontrar. Mas aquela paz não ia durar muito. Porque naquela mesma tarde, quando Alisson saiu para resolver burocracias da suspensão no hospital, a campainha do apartamento tocou. Dona Virtudes abriu a porta. E lá estava Gabriela, a namorada dele, toda produzida, salto alto, bolsa de grife, perfume que custava mais que o aluguel da casa de Dona Virtudes em Teresina. Ela olhou para Dona Virtudes de cima a baixo e sorriu. Um sorriso falso, um sorriso venenoso. Então você é a mãe do Alisson. Dona Virtudes assentiu, constrangida. Sou, e você deve ser Gabriela. Isso mesmo. Ela entrou sem ser convidada. Jogou a bolsa no sofá e cruzou os braços. A gente precisa conversar. Dona Virtudes fechou a porta devagar, o coração apertado. Havia algo na postura de Gabriela. Algo arrogante, algo calculado, que fazia cada músculo do corpo dela se preparar para um golpe. Pode falar, disse Dona Virtudes, ficando de pé perto da porta, como se precisasse de uma rota de fuga. Gabriela caminhou pela sala como se fosse dona do lugar. Passou os dedos pelo sofá, olhou os quadros na parede, pegou um porta-retrato com uma foto de Alisson em formatura. Ela olhou para a foto. Depois, olhou para Dona Virtudes. Você sabe que o Alisson e eu vamos casar, né? Dona Virtudes piscou surpresa. Casar? É. Ainda não oficializamos, mas já estamos planejando. Minha família tem conexões importantes. Meu pai é dono de uma rede de laboratórios. A gente ia abrir uma clínica particular juntos. O futuro do Alisson estava garantido. Ela colocou o porta-retrato de volta no lugar, mas de forma torta, desleixada. Até você aparecer. O veneno na voz dela era claro agora. Dona Virtudes franziu a testa. Eu não entendo. Não? Deixa eu te explicar então. Gabriela deu alguns passos na direção dela, cada palavra afiada como lâmina. Você apareceu no hospital, fez um escândalo. E agora o Alisson está suspenso. A reputação dele está manchada. E a gente perdeu a oportunidade de fazer negócio com o Dr. Henrique, que é um dos homens mais influentes de São Paulo. Ela parou bem na frente de Dona Virtudes. Tudo por sua causa. Dona Virtudes sentiu as pernas fraquejarem.
Eu não queria causar problema, mas causou. Gabriela cruzou os braços. E agora eu vou ter que consertar a bagunça que você fez. Como assim? Gabriela suspirou, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança. Olha, eu vou ser direta com você. Eu não tenho nada contra você pessoalmente. Mas você não combina com a vida que o Alisson tem agora. Você não combina com o círculo social dele, com os amigos dele, com a imagem dele. Dona Virtude sentiu o peito apertar. Você é do interior, é humilde. E tudo bem, não é crime ser pobre. Mas o Alisson precisa de alguém do lado dele que agregue, alguém que abra portas, alguém que não seja um peso. As palavras caíram como pedras. E você, com todo respeito, é um peso. Dona Virtudes ficou em silêncio, não por falta de resposta, mas porque a dor era tanta que qualquer palavra ia sair quebrada. Gabriela continuou, agora com um tom quase gentil. Falso, mas gentil. Eu sei que você ama seu filho, e por isso você devia pensar no que é melhor para ele. Voltar para Teresina, deixar ele seguir a vida dele. Não ficar atrapalhando. Atrapalhar! A voz de Dona Virtudes finalmente saiu, trêmula, mas firme. Eu criei esse menino sozinha, abri mão de tudo por ele. E você vem aqui me dizer que eu atrapalho? Gabriela deu de ombros. Você fez o que qualquer mãe faria, mas agora ele não precisa mais de você. Ele tem uma carreira, ele tem um futuro, ele tem eu. Ela pegou a bolsa do sofá e caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se mais uma vez. Pensa no que eu disse. E se você realmente ama seu filho, você vai embora. E saiu. Bateu a porta. Dona Virtudes ficou ali, sozinha, no meio da sala. O silêncio do apartamento parecia gritar. Ela sentou no sofá, as mãos tremendo. Será que Gabriela tinha razão? Será que ela era um peso? Será que o melhor mesmo era voltar para Teresina e deixar o filho seguir a vida dele? Ela olhou para a foto de formatura de Alisson na estante. O sorriso dele naquele dia, o orgulho nos olhos dele. E lembrou de como ele tinha corrido até ela depois da cerimônia, a abraçado e dito: "Obrigado, mãe, tudo isso é por você." Mas aquele Alisson não existia mais. Ou existia. Quando Alisson voltou, algumas horas depois, encontrou a mãe sentada no sofá, olhando para a janela. "Mãe, tá tudo bem?" Ela virou o rosto. Estava com os olhos vermelhos. Sua namorada veio aqui. Alisson ficou tenso. "Gabriela? O que ela queria?" "Ela disse que eu devia voltar para Teresina, que eu sou um peso na sua vida." Ele fechou os olhos, respirou fundo. Depois caminhou até ela e se ajoelhou na frente dela, segurando as mãos dela. "Mãe, escuta o que eu vou te dizer. Você não é um peso. Nunca foi. Nunca vai ser. E se a Gabriela disse isso, ela está errada. Muito errada." Dona Virtudes olhou nos olhos dele. "Mas ela tem razão numa coisa. Eu não pertenço a esse mundo. Eu não sei conversar com gente rica. Eu não sei me vestir bonito. Eu não sei ser o que você precisa. Você é exatamente o que eu preciso." A voz dele tremeu. "Você é minha mãe, e eu fui um idiota de esquecer isso." Ele apertou as mãos dela. "Eu vou terminar com a Gabriela." Dona Virtudes arregalou os olhos. "Não, meu filho, não faz isso por minha causa." "Não é por sua causa, é por minha causa. Eu tenho que parar de viver para impressionar os outros. Tenho que parar de fingir que sou alguém que não sou." Ele se levantou, pegou o celular e ligou. Gabriela atendeu no segundo toque. "Oi, amor. A gente precisa conversar. Pessoalmente. Agora. Tá tudo bem?" "Não, nada tá bem. Eu te vejo no café da esquina em 10 minutos." Ele desligou. Olhou para a mãe. "Fica aqui. Eu já volto." No café, Gabriela estava sentada na mesa do fundo, mexendo no celular. Quando viu Alisson chegar com o rosto fechado, ela sorriu, mas o sorriso morreu rápido. Ele sentou na frente dela e foi direto ao ponto. "Eu sei que você foi no meu apartamento. Sei o que você disse para minha mãe." Gabriela suspirou. "Alisson, eu só falei a verdade. Sua mãe não..." "Para!" Ele levantou a mão. "Não termina essa frase." Ela parou, surpresa. "Gabriela, eu gostei de você.
Eu realmente gostei, mas eu estava tão cego, tentando ser aceito por você, pela sua família, pelos seus amigos, que eu esqueci quem eu sou. Alison, eu sou filho de faxineira. Eu cresci passando necessidade. Minha mãe lavou roupa de madrugada para me dar estudo. E eu tinha vergonha disso. Vergonha dela. Mas sabe de uma coisa? Ela é a pessoa mais digna que eu conheço. E se você não consegue respeitar isso, então a gente não tem mais nada para conversar. Gabriela ficou boquiaberta. Você tá terminando comigo? Tô. Por causa da sua mãe? Por causa de mim. Porque eu preciso olhar no espelho e reconhecer quem eu sou. E eu não gosto do homem que eu me tornei. Ele se levantou. Boa sorte, Gabriela. Espero que você encontre alguém que te mereça. Mas esse alguém não sou eu. E saiu. Gabriela ficou ali, sozinha, com raiva, com orgulho ferido, mas principalmente com medo. Medo de que Alison tivesse feito a escolha certa e ela a errada. Quando Alison voltou para o apartamento, encontrou a mãe na cozinha preparando o jantar. Ela tinha achado alguns ingredientes simples na despensa e estava fazendo arroz, feijão e ovo frito. Comida de verdade. Comida de casa. Terminei com ela, disse Alison. Dona Virtudes parou de mexer o feijão e olhou para ele. Tem certeza? Absoluta. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Então senta aí. A janta já está quase pronta. Eles jantaram juntos, em silêncio. Mas era um silêncio diferente. Não tinha vergonha, não tinha medo. Tinha paz. Depois do jantar, Alison ajudou a lavar a louça. Dona Virtudes riu. Você nem sabia onde ficava a esponja, né? Não! Ele riu também. Eu virei um inútil, mas ainda dá tempo de aprender. E ali, naquela cozinha pequena, com água de sabão escorrendo, eles começaram de novo. Na manhã seguinte, Dr. Henrique ligou. Dr. Alison, preciso que você venha ao hospital. Tem algo que preciso te mostrar. Quando Alison chegou, doutor, Henrique o levou até o setor de recursos humanos. Entregou uma pasta. Leia isso. Alison abriu. Eram reclamações, várias, de enfermeiros, técnicos, pacientes, todas sobre ele. Tratamento grosseiro, arrogância, falta de empatia. Ele ficou pálido. Eu não sabia. Você não sabia porque não estava prestando atenção. Estava ocupado demais construindo uma imagem. Dr. Henrique cruzou os braços. Mas eu vi algo ontem. Vi você terminando com a Gabriela. Vi você escolhendo sua mãe. E isso me deu esperança. Ele pegou a pasta de volta. Então vou te dar uma nova missão. Você vai trabalhar 3 meses na UPA da Zona Leste, sem salário, atendendo gente pobre, gente como sua mãe, e você vai aprender o que significa ser médico de verdade. Alison engoliu seco, mas assentiu. Eu vou. A UPA da Zona Leste ficava num bairro esquecido por Deus e pelo poder público. Ruas esburacadas, casas amontoadas, lixo nas calçadas, crianças correndo descalças. O prédio da UPA era velho, com paredes descascadas, infiltrações no teto, cadeiras quebradas na recepção. Não tinha ar-condicionado, não tinha equipamentos modernos, não tinha conforto nenhum. Alison chegou no primeiro dia com o coração apertado. Ele tinha sido criado ali, naquele tipo de lugar, naquele tipo de pobreza, e tinha passado anos tentando esquecer. Agora estava de volta. A coordenadora da UPA era uma mulher chamada Doutora Lúcia. Negra, forte, cabelos crespos presos num coque, olhos cansados mas firmes. Ela olhou para Alison de cima a baixo quando ele se apresentou. Então você é o médico que expulsou a própria mãe do hospital. Ele abaixou a cabeça. Sou. Dr. Henrique me ligou, contou tudo, e eu aceitei você aqui porque eu acredito em segunda chance. Mas saiba de uma coisa. Aqui não tem espaço para arrogância. Aqui você é mais um. E se não aguentar o tranco, a porta está ali. Ela apontou para a saída. Entendido? Sim, senhora. Ótimo. Agora vem comigo. Tem gente esperando faz horas. O corredor estava cheio. Gente sentada no chão, crianças chorando, idosos com dor, mulheres grávidas, homens com ferimentos e apenas 3 médicos para atender todo mundo.
Alisson colocou o jaleco, um jaleco velho, manchado, emprestado, e começou a atender. O primeiro paciente era um homem de uns 50 anos, magro, mãos sujas de graxa. Ele tinha cortado a mão no trabalho. "Quanto tempo o senhor está esperando?" perguntou Alisson. "Umas 5 horas." Alisson sentiu algo revirar dentro dele. 5 horas, com a mão sangrando. "Desculpa pela demora." O homem deu de ombros. "Não é culpa sua, doutor. A gente sabe como é. Pobre sempre espera." Aquelas palavras bateram forte. Alisson limpou o ferimento, deu pontos, receitou antibiótico. E quando o homem ia embora, ele disse: "Obrigado, doutor. Que Deus te abençoe." Alisson ficou parado ali, segurando a ficha médica. Ele não lembrava da última vez que um paciente tinha lhe agradecido daquele jeito. Com verdade, com gratidão, os dias foram passando. E cada um era mais difícil que o outro. Alisson atendia crianças desnutridas, idosos abandonados, mulheres espancadas, homens doentes que não tinham dinheiro para remédio, gente que segurava a dor por dias porque não podia faltar no trabalho, gente que dividia comprimido para fazer durar mais, gente que chegava tarde demais porque não tinha transporte. E ele começou a ver, realmente ver. Viu que aquelas pessoas não eram números, não eram casos clínicos, eram vidas, histórias, dores reais. Numa tarde, chegou uma mulher com uma menina de uns 7 anos. A menina tinha febre alta e tossia sem parar. "Faz quantos dias que ela está assim?" perguntou Alisson. "Uns 4, respondeu a mãe, voz cansada. "Eu tentei trazer antes, mas não tinha quem ficasse com os outros em casa. Eu tenho mais 3 filhos." Alisson examinou a menina. Pneumonia. Se não tratasse logo, ia piorar. "Ela precisa de internação." A mãe empalideceu. "Mas eu não posso. Eu trabalho de diarista. Se eu faltar, eu perco o emprego." Alisson sentiu um nó na garganta. Conhecia aquele medo. Tinha visto aquele medo nos olhos da própria mãe tantas vezes. "A senhora vai ficar com ela. Eu vou dar um jeito de internar aqui mesmo e vou conversar com a assistente social para conseguir uma ajuda para a senhora." A mulher começou a chorar. "Obrigada, doutor, obrigada." E Alisson entendeu algo que tinha esquecido. Medicina não era sobre status, não era sobre salário, não era sobre reconhecimento, era sobre salvar vidas, sobre estar presente, sobre servir. Depois de 6 semanas na UPA, Alisson voltou para casa um dia e encontrou a mãe sentada na varanda do apartamento, tomando café. Ele sentou ao lado dela. "Mãe, eu entendi." Ela olhou para ele curiosa. "Entendeu o quê?" "Entendi o que a senhora passou. Entendi o peso que a senhora carregou. Entendi o sacrifício." Ele segurou a mão dela. "Eu vi mulheres como a senhora na UPA. Mulheres que trabalham até o corpo quebrar, que abrem mão de tudo pelos filhos, que aguentam humilhação, cansaço, dor, só para dar um futuro melhor para os filhos." Lágrimas desceram pelo rosto dele. "E eu te tratei como lixo. Eu te escondi. Eu tive vergonha de você, da mulher mais forte que eu conheço." Dona Virtudes apertou a mão dele. "Você errou, meu filho, mas você está consertando, e isso é o que importa." Eles ficaram ali, em silêncio, vendo o sol se pôr sobre São Paulo, e pela primeira vez em anos, Alisson se sentiu em paz. 3 meses depois, doutor Henrique chamou Alisson de volta ao Hospital São Luís. Quando ele entrou na sala, doutor Henrique estava sorrindo. "Eu conversei com a doutora Lúcia. Ela me disse que você se transformou, que virou um dos melhores médicos que ela já viu." Alisson respirou fundo. "Eu aprendi muito lá." "Eu sei. E por isso eu vou te reintegrar. Você pode voltar a trabalhar aqui." Alisson ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "Obrigado, Dr. Henrique, mas eu não vou voltar." Dr. Henrique franziu a testa. "Como assim? Eu quero ficar na UPA. Eu quero continuar atendendo lá. É onde eu sou útil. É onde eu faço diferença." Dr. Henrique sorriu, um sorriso orgulhoso. "Então você realmente aprendeu." Ele se levantou e apertou a mão de Alisson. "Mas eu vou te fazer uma proposta. Eu vou financiar a reforma da UPA."
Vou mandar equipamentos novos, vou contratar mais médicos e você vai coordenar tudo, com salário, um salário justo. Alison arregalou os olhos. Sério? Sério, porque eu vi em você o que eu vi em mim quando era jovem. Alguém que quase se perdeu, mas conseguiu se encontrar de novo. Eles se abraçaram. 6 meses depois, a UPA da Zona Leste estava irreconhecível. Paredes pintadas. Equipamentos novos, mais médicos, mais enfermeiros, atendimento rápido, remédios disponíveis. E no dia da inauguração oficial, tinha uma convidada especial, Dona Virtudes. Ela chegou de vestido simples, mas limpo e passado. Cabelos presos, sorriso no rosto. E quando entrou na UPA reformada, viu uma placa na parede da recepção. UPA Virtudes, em homenagem às mães que constroem o futuro. Ela cobriu a boca, os olhos cheios de lágrimas. Alison se aproximou, segurou a mão dela. Isso aqui é por você, mãe, por tudo o que você fez, por tudo o que você é. Ela o abraçou, e dessa vez ele não sentiu vergonha. Sentiu orgulho. A cerimônia começou. Dr. Henrique discursou. Doutora Lúcia discursou. Autoridades locais discursaram. E então chamaram Alison. Ele subiu no pequeno palco montado na recepção, olhou para a plateia, cheia de moradores do bairro, pacientes, funcionários, e começou a falar. Eu queria contar uma história para vocês. A história de uma mulher que trabalhou a vida inteira como faxineira, que acordava de madrugada, que lavava roupa até as mãos sangrarem, que vendia bolo na feira, tudo para dar estudo para o filho. Ele olhou para Dona Virtudes, que estava sentada na primeira fileira. Essa mulher é minha mãe, e eu passei anos tendo vergonha dela. Vergonha da roupa simples, vergonha do jeito humilde, vergonha da origem pobre. A plateia estava em silêncio, mas eu aprendi algo. Aprendi que dignidade não está na roupa que você usa, não está no dinheiro que você tem, não está no sobrenome que você carrega. Dignidade está no caráter, no sacrifício, no amor. Ele desceu do palco e caminhou até a mãe. Pegou a mão dela e a ajudou a se levantar. Mãe, eu passei a vida inteira querendo te dar uma vida melhor, mas hoje eu entendo que você já tinha a melhor vida, porque você tinha amor, tinha propósito, tinha fé. Ele se ajoelhou na frente dela, ali, na frente de todo mundo. Me perdoa por ter te machucado. Me perdoa por ter virado as costas. Me perdoa por ter esquecido que tudo o que eu sou, eu devo a você. Dona Virtudes segurou o rosto dele com as 2 mãos. Eu te perdoei no mesmo segundo que você me machucou, meu filho, porque é isso que mãe faz. E todos na sala se levantaram e aplaudiram e choraram. Naquela noite, Alison levou a mãe de volta para o apartamento. Mas dessa vez, não era o apartamento vazio e frio de antes. Ele tinha colocado fotos deles na parede, tinha comprado uma poltrona confortável para ela, tinha enchido a geladeira com ingredientes simples, os ingredientes que ela conhecia, tinha transformado aquele apartamento em lar. Mãe, disse ele, enquanto os 2 tomavam chá na varanda, eu quero que a senhora fique aqui, em São Paulo, comigo, para sempre. Ela olhou para ele surpresa. Mas e Teresina? Teresina vai estar sempre no coração da gente, mas seu lugar é aqui, do meu lado. Ela sorriu, um sorriso cheio de paz. Então eu fico. 2 anos depois, a UPA Virtudes era referência em São Paulo. Alison tinha virado coordenador de uma rede de UPAs na periferia. Dr. Henrique tinha se tornado um grande amigo e mentor. E Dona Virtudes? Dona Virtudes tinha virado voluntária na UPA. Conversava com os pacientes, segurava a mão de quem estava com medo, abraçava quem estava sozinho. E todos ali sabiam quem ela era. A mulher que tinha sacrificado tudo por amor. A mulher que tinha sido humilhada, mas tinha perdoado. A mulher que tinha construído um médico. E mais do que isso, tinha construído um ser humano. Numa manhã de domingo, Alison e Dona Virtudes foram até a igreja pequena, onde ela tinha conhecido Judite.
A igreja, agora, era frequentada por muitos moradores do bairro onde ficava a UPA. Quando entraram, Judite estava lá, cuidando das flores como sempre. Ela viu Dona Virtudes e sorriu. Você voltou. Voltei e trouxe meu filho. Judite olhou para Alison e havia reconhecimento naquele olhar. Reconhecimento de jornada, de redenção. Ele aprendeu? Aprendeu. Judite assentiu. Então a história acabou bem. Acabou, disse Dona Virtudes, segurando a mão do filho. Mas a vida continua. E a gente vai viver cada dia como se fosse o último. Com amor, com gratidão, com fé. E assim, no meio daquela igreja simples, com velas acesas e o silêncio sagrado, Alison finalmente entendeu a verdade que sua mãe sempre soube. Nenhuma conquista, nenhum diploma, nenhum dinheiro no mundo vale mais do que o amor de quem te criou. E a maior riqueza que alguém pode ter é a chance de honrar quem te deu a vida. Ele olhou para a mãe, ela olhou para ele, e sem dizer nada, disseram tudo. Se essa história te emocionou, se inscreve agora no canal e ativa o sininho. E escreve aqui nos comentários de onde você está assistindo. Quero saber até onde essas histórias de fé e justiça estão chegando. E se você tem uma mãe, um pai, alguém que se sacrificou por você, não espera. Abraça hoje, agradece hoje, porque a vida não espera. Que Deus te abençoe onde quer que esteja.